Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Saindo do treino aqui. Eu queria fazer uma consideração sobre o uso de oxandrolona. Então veja bem, o uso de oxandrolona tem sido bastante difundido porque tem bastante trabalho mostrando que ela tem um efeito na queima de gordura intraabdominal. E isso é fato. Agora, isso não é novidade. Por quê? A oxandrolona, ela é uma classe de medicamento que nós chamamos de 17-alfa-quilados. Esses 17-alfa, eles têm uma ação similar, eles acabam ocupando o receptor androgênico, que a gente fala. Esses receptores androgênicos são receptores para dihidrotestosterona que nós temos no corpo. Então, a gente sabe isso já muitos anos atrás, que quanto menor são as taxas de dihidrotestosterona, mais difícil fica a queima de gordura intraabdominal. Então, o homem, ele vai perdendo essa relação à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a relação da testosterona com a dihidrotestosterona, e ele vai tendo o quê? Ele vai tendo um maior acúmulo de gordura intraabdominal. Então, quando eu coloco uma droga que aumenta ou ativa esses receptores androgênicos, eu tenho aumento da queima de gordura. Agora, qual é a intenção do vídeo? Veja bem, se eu tenho um produto que é natural, que é a dihidrotestosterona, que é produzido através da testosterona que eu produzo, por que eu vou utilizar uma droga que, além de ser um medicamento, ela é de uma família de medicamentos que tem uma alta taxa de lesão hepática? Então o que acontece? Eu estou usando um 17-alfa-quilado, que é uma oxandrolona, ou um estanozolol, ou uma oximetenolona, que são anabolizantes de fraco efeito anabólico, mas de alto poder androgênico. Porém, eles são agressivos para o meu fígado. Então, à medida que eu vou usando continuamente essas drogas, eu vou tendo o quê? Uma metabolização hepática sobrecarregada ao longo do tempo. E aí, quando eu uso uma outra medicação em conjunto, por exemplo, eu fico doente, tenho que usar um antibiótico que é metabolizado hepaticamente, eu vou usar um antifúngico que é metabolizado hepaticamente, eu vou tomar alguma coisa que tem seu metabolismo predominantemente hepático, eu faço uma somatória das duas drogas. Eu posso ter tanto efeitos deletéricos que vão me aparecer lá na frente, daqui a alguns anos, a longo prazo. Então, eu tenho uma doença hepática que eu posso sim relacionar ao uso crônico em baixas doses de oxandrolona e DHT, mas também posso fazer um sinergismo ou uma somatória, que nem eu falei, e fazer uma hepatite aguda. Então, ter uma hepatite aguda, ter uma inflamação aguda do fígado, podendo causar ou uma hepatite grave, ou uma hepatite moderada, ou uma hepatite leve, podendo levar até óbito. Então, existe esse fator. Existe um outro fator. Quando eu utilizo drogas que são metabolizadas hepaticamente, ou eu sobrecarrego a função do meu fígado, eu atrapalho tudo que ele faz. O meu fígado, ele é responsável por uma série de coisas. Ele é responsável pela produção, metabolização do colesterol, então responsável pela produção e metabolização de uma série de hormônios, de uma série de proteínas, responsáveis pela minha coagulação sanguínea, uma série de proteínas relacionadas à qualidade do meu sangue. Então, quando eu uso uma medicação ou uma droga que tem um efeito atrapalhando ao funcionamento do meu fígado, mesmo que seja pouco, eu tenho uma alteração e consequentemente, eu tenho sequelas em outras partes, né? Eu tenho alterações fisiológicas em outros sistemas do meu corpo. Então, às custas de que eu estou usando uma droga em baixa dose para aumentar a queima de gordura intraabdominal. Então, sabendo que queimar gordura intraabdominal tem muito mais a ver com modular o meu hormônio. Eu não falei para vocês que eu produzo testosterona? Se eu produzo testosterona, eu também produzo dihidrotestosterona, porque um é metabolizado e se transforma no outro. Então, para que eu tenha uma dihidrotestosterona, um DHT alto, melhorando a minha queima de gordura abdominal, eu modulo a minha própria produção de hormônio. Ou eu trabalho com a testosterona, não com uma droga exógena, não com algo que é tóxico para o meu fígado. Então,
Agora, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com atleta. O que eu tô falando aqui não serve para atleta. Atleta tem uma outra forma de pensar. O atleta tem uma outra fisiologia. Então, o que eu tô falando aqui são pessoas normais. Então, em vez de você colocar o teu corpo em risco, em vez de você se submeter a uma droga que tem uma capacidade de gerar dano a curto, a médio e a longo prazo, não é preferível eu evitar isso? Não é preferível eu trabalhar com a minha testosterona? Não é preferível eu trabalhar com a minha capacidade de produzir? Ou se eu vou usar alguma coisa exógena, não seria melhor usar algo que não fosse tão lesivo? Então, o vídeo é mais para dar esse alerta. Agora, tem um outro fator também. À medida que eu vou usando hormônio, eu vou aumentando a sensibilidade e a capacidade e um número de receptores que trabalham no meu corpo. Então, se eu uso um androgênico, que é um hormônio androgênico, que é, por exemplo, uma oxandrolona, por muito tempo, ou mantenho ela alta por muito tempo, eu vou fazendo o quê? Eu vou criando mais receptor, eu vou sensibilizando meu corpo mais receptores, eu vou tendo mais receptores para fazer o efeito da presença daquela droga no meu corpo, e eu vou ter mais efeito colateral a longo prazo também. Então, lá na frente, essas pequenas doses de hormônios, de androgênios, vão acabar me causando um monte de efeito colateral. Então, quais são os efeitos colaterais mais comuns que eu vejo pelo uso não só a curto, a longo e a médio prazo, curto, médio e longo prazo dos hormônios dos DHTs, né, que são principalmente da oxandrolona, que está na moda? É o que? A queda de cabelo, a mudança no padrão do formato do rosto das mulheres. Então, você vai tendo o que? Uma virilização, uma resposta androgênica, uma masculinização da fisiologia feminina. Então eu vou tendo o quê? Eu vou tendo pequenas quedas de cabelos que no começo são pouco perceptíveis, mas ao longo dos anos eu começo a medir, começo a perceber que essa relação entre a minha glabela e o início do cabelo começam a aumentar. Então, quer dizer, o cabelo começa a andar para trás, né? Começo a perder região frontal do meu cabelo. Por quê? Por causa do efeito curto, médio e longo prazo. Por quê? Efeito de pequenas doses. Então eles não são perceptíveis no curto prazo, mas a longo prazo eu começo a perceber essas mudanças. Então você pega uma foto, você vai ver uma foto de 5 anos, de 10 anos, você vai olhar essas modificações. Então, esse é um dos efeitos. Um outro efeito é que, assim, andam falando por aí que a oxandrolona melhora a qualidade da pele. A oxandrolona não melhora a qualidade da pele. Androgênio não melhora a qualidade da pele. Tratamento para pele usa bloqueador de androgênio. Então, se eu tenho, quando eu vou tratar a pele de um indivíduo, eu uso um bloqueador androgênico. Quando você vai num dermatologista, quando você vai num profissional que trata problemas de pele, ele te dá remédio, ele te dá anticoncepcional que bloqueia a tua produção de testosterona, porque ele bloqueia a tua testosterona, bloqueia a tua produção de dihidrotestosterona. Então, falar que oxandrolona tenha efeito melhor na qualidade da pele e na qualidade do cabelo, isso é ridículo. Então, cuidado, mulheres. Cuidado, mulheres. Agora, se eu não estou falando, mais uma vez, eu não estou falando para competição. Competição é uma outra coisa, são outras doses, são outro tempo de uso, e isso não cabe aqui, não vem ao caso falar. Então, o meu alerta é: pensem bem em começar o uso de oxandrolona em baixas doses por longo prazo, por períodos longos de tempo. Não vale a pena. É muito mais saudável você procurar um nutricionista, é muito mais saudável você procurar um médico para ajustar a tua dieta, ajustar a tua perda de peso, focar na tua atividade física, do que você colocar a tua saúde em risco. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo que eu respondo assim que eu posso, tá bom? Um beijo e um abraço a todos.